Seja muito bem-vindo, torcedor coral, nação coral, para um programa todo especial aqui, abrindo a temporada do Resenha Coral, né? Eu tive essa honra de ser convidado pela produção, obviamente. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Luquezzi e estou numa mesa recheada aqui com gente muito especial, gente de alta performance, gente que tem até o Gemini dá uma turbinada aqui no currículo, porque é tanta qualidade que até o Gemini dá uma enlouquecida, uma alucinada, como se diz, né? Na tecnologia de hoje em dia, mas com a mesa bastante recheada para falar sobre Santa Cruz e falar sobre esse clube mais querido. Pedro Henriques, bastante conhecido da torcida coral já, dispensa apresentações ou quer apresentações ainda, Pedro? Não precisa. Saudações tricolores, sempre um prazer falar para a torcida tricolor. Aqui está ao lado de dois grandes profissionais que chegam para reforçar o nosso elenco de trabalho de bastidores. E agradecer a você, Gustavo, por aceitar esse convite. Claro, o maior prazer. De vir abrir essa nova temporada do Resenha Coral, porque é algo que a gente já vinha falando internamente. O clube precisa se comunicar mais diretamente com o seu torcedor. E a gente tem um espaço, a gente tem uma TV que é muito bem acessada por nosso público. E nada melhor do que reativar mais esse ponto de encontro com o torcedor para estar dando satisfação e mostrando o que vem sendo feito dentro do clube. Falando em se comunicar com o torcedor, nada melhor que falar com o Fernando Fleury, que está à frente do marketing do Santa. Assumiu há pouco tempo, Fernando, um desafio enorme, certeza, com a massa dessa, né? Não dá para brincar, né? É desafio dos grandes, mas bom, né? É um desafio bom, né? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar não só no Santa, mas aqui no programa. Vai ser um prazer trabalhar com essa torcida. Foi um dos motivadores quando o Pedro me convidou. Uma das questões que me faz sair de São Paulo é poder trabalhar com uma torcida que é uma massa coletiva de gente animada, fiel, né? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores. E pro que eu faço, aquilo que eu mais sei fazer, a torcida é o que me motiva. O Gemini, já a gente conversa sobre o Gemini. E por último, minha mãe vai dar em mim, Dona Fernanda, beijo, desculpe, viu? Mas as mulheres em primeiro, deixei por último, porque é mais do que especial sua presença aqui. Luana Moreno está à frente da administração lá do clube, né? Me fale um pouquinho sobre você. A gente já vai abrir o programa já falando sobre os currículos, mas pode falar, fica à vontade para falar com a torcida coral. Obrigada, boa tarde. Pode falar boa tarde, pode falar bom dia, boa tarde. Quem tá vendo? Bom dia, boa tarde, boa noite, não tem horário. Não se preocupe com isso, Luana. Pode falar o que você está fazendo lá no Santa. A ideia lá da gente é conseguir estruturar, de fato, a parte administrativa do clube, né? Então, com esse processo de caída para a Série B, Série C, Série D, sem série, o clube passou a ir desmobilizando a parte administrativa ao longo do tempo. E a ideia é justamente trazer essa área administrativa de volta e tornar o clube profissional como ele nunca deveria deixar de ter sido, né? Em resumo, o Fernando vai tratar para a parte de fora, torcedor, e você trata da parte de dentro, da reestruturação interna do Santa. É mais ou menos isso? Exatamente. Está bem colocado isso? Está bem colocado. Está bem colocado. Vamos falar um pouquinho. Pedro, você é um dos alvos do entrevistador, porque a torcida quer saber de muita coisa. O que é que você pode falar sobre reforma do Arruda? A gente falou nos bastidores rapidinho, está mais com a patrimonial, obviamente, mas o torcedor, obviamente, já que a gente está se comunicando com ele, só uma pinceladinha sobre isso. Olha, eu vim aqui para apresentar Fernando e Luana, não vou fugir de pergunta nenhuma. A gente vai apresentar, fique tranquilo. Mas assim, esse é um tema que acaba afetando a ambos, porque o local do mando de campo afeta diretamente ao marketing, ao plano de sócios, a parte de gestão, porque tem toda uma parte de estruturação para receber o torcedor. O que eu posso falar é que nos últimos dias eu tive algumas conversas com o Adriano Lucena, que é o presidente da Comissão Patrimonial. Hoje, inclusive, eu tive com ele e com o Bruno Rodrigues. A gente vem falando sobre a intenção de voltar a jogar no Arruda. Ele vem garantindo que todos os esforços estão sendo empreendidos para isso. Claro que as autorizações das autoridades competentes estão como ponto de pendência, mas ele está muito confiante de que isso vai acontecer. Para a gente ter realmente a possibilidade de solicitar a mudança do mando de campo já na estreia da Série C para o estádio do Arruda. Claro que a gente tem que tratar com toda a cautela,
né, respeitando todos os processos a serem cumpridos, mas o Adriano nos assegurou que tudo está dentro do cronograma para que a gente possa ter uma estreia no Arruda, ainda que com a capacidade reduzida. Pronto, torcedor Coral, pronto, era só isso. Eu sei que você queria saber dessa parte do Arruda, eu quebrei um pouco o protocolo aqui para isso, mas vamos começar a falar com o Fernando e com a Luana um pouquinho mais detalhado. Lembrando a vocês que o Resenha Coral está com uma parceria aqui com o Village, né? O Village está com um projeto bacana, o Guilherme estava falando, Guilherme Leite estava falando sobre a parte da Copa do Mundo chegando, né? Muita gente com projeto para a Copa do Mundo, um evento importantíssimo. O Village está com a gente e a ZS Autos, não é isso, Gui? Perfeito, Gui, obrigado. Não falhei nessa, não falhei. A ZS Autos também está com a gente, parceiraços do Resenha Coral, que está abrindo a temporada. Uma honra para mim, repito, não vou cansar de dizer isso. Muito obrigado pelo convite a vocês. Deixa eu começar pelo Fernando para falar sobre essa coisa que é a Nação Coral, né? A gente fala tanto da Nação Coral, parte de associados, como fidelizá-los, como atraí-los, tá baixa, tá satisfatória? Qual é a sua visão inicial do quadro de sócios do Santa? Como eu falei, eu vim por causa da torcida, né? Acho a torcida espetacular do Santa, é uma torcida presente. Analisando rapidamente as redes sociais, nesse pouquinho mais de uma semana que eu tô aqui, a gente tem uma torcida de Série A. Uhum. Isso é engajamento, frequência, público, é uma torcida de Série A, né? A nona torcida em termos de renda o ano passado, né? Em termos de público presente, batendo times considerados grandes, então isso é muito motivador. Mas ainda é uma torcida que nós como clube estamos devendo para eles. Então a gente ainda tem que fazer o nosso papel, nossa parte, para poder trazer eles para serem sócios torcedores. Eu acho que a minha chegada aqui visa tentar, né, pelo menos eu vou me esforçar para poder entregar para o torcedor aquilo que ele merece como uma torcida de Série A. Hoje em dia você trabalha com meta de sócios ou A gente tem uma meta interna? Eu tô atrasado. Não, a gente tem uma meta interna de sócio-torcedor, né, até porque o sócio-torcedor ele tem uma representatividade para nós que não é só financeira, mas é uma representatividade até para a gente mostrar para o mercado o nosso tamanho, para a gente chegar num patrocinador e falar, olha, legal, eu tenho quase 1 milhão de pessoas no Instagram, que é maravilhoso, e eu espero que a torcida bata esse 1 milhão antes do programa ir pro ar, né, antes do nosso primeiro jogo, né, a gente já está quase lá, falta 20% mais ou menos, mas a gente também tem algumas metas internas para chegar para um patrocinador nosso, né, ou para um prospect, né, que a gente fala de mercado, e falar, olha, eu tenho um plano vigente que me sustenta em termos de torcida, né? Não estou falando de dinheiro, mas em termos de torcida. E entregar isso para o nosso patrocinador. Me parece ser uma torcida que performa junto com a gente. Uhum. Né? E a minha função aqui é exatamente essa. Unir a nossa torcida a nós mesmos, né? Mas entendendo que o primeiro papel é nosso. Nós temos que dar o primeiro passo. Eu não sei se a gente tem 1 hora inteira para falar sobre o seu currículo, que é gigante, né? Mas pode falar. Resumidamente, pode falar, Fernando, por favor. Não, eu tenho pouco mais de 20 anos de mercado de esportes, né? Atuei não só no futebol, mas em vários esportes. Projetei vários programas de sócio-torcedor para times de todas as divisões e para outras modalidades esportivas. Trabalhei na Confederação Brasileira de Futebol Americano como diretor de marketing e depois como diretor executivo, né, preparando a própria confederação para as próximas Olimpíadas. Então, tenho uma formação na área de marketing esportivo, né? Tenho mestrado e doutorado na área de marketing, mas sempre com foco em esportes. Uhum. Fui estudar fora do Brasil, um pouco do mercado americano, sou fã de mercado americano, por isso a Confederação de Futebol Americano. E trouxe para o Brasil, né, toda essa bagagem. Montei uma empresa, né? Montei uma startup focada em trabalhar com engajamento de fãs e acabei agora assumindo esse compromisso com a torcida, né, Coral, de entregar para essa torcida um programa melhor, um sócio mais presente, né, e como eu falei, né, ajudar esse time que tem tudo para estar crescendo, fazer a torcida também ser mais representativa. Calma que tá tudo muito bom, tudo muito gostoso, mas a gente vai falar de plano de sócio, que é um pega para capar danado, é dependente para um lado, ele não pode tirar dependente, mas eu quero falar com a Luana agora. Luana, sua trajetória é um pouco mais curta talvez, mas na área que você está, ou não? Estou enganado. Eu tenho mais de 10 anos, né, de experiência em times de futebol. Então eu comecei no Bahia, tive uma passagem também pelo esporte e hoje estou aqui no Santa. 10 anos já na área? 10 anos. Danoso, passou rápido. Ela mal saiu da faculdade e já entrou. Foi, exatamente, né? Engrenou. Saindo das fraldas, entrei logo. Pegar só coisa boa. Bahia, que tem uma massa gigante, né? Esporte, Santa Cruz, que tem uma massa gigante também, fiel.
Desafio danado, né? Um clube grande, né, também. É, exato. E caso. assim, a experiência que eu trouxe, principalmente do Bahia, ela se assemelha muito com o do Santa hoje, porque quando eu fui para o Bahia, foi justamente pós-intervenção. Então, eu encontrei, de certa forma, um clube que já estava desestruturado também, né? Tinha passado por esse processo de reorganização, né? E aí a gente conseguiu, ao longo dos anos, ir, aos poucos, organizando o clube e chegando em uma boa parte do que ele se encontra hoje, né? Logicamente, eu não fiz parte do processo até como ele está hoje, mas sim, eu participei em boa parte do processo de organização do clube. E isso traz uma bagagem muito grande para o que a gente pretende fazer aqui dentro do Santa. Né? Porque a gente tem esses gaps em relação à área de departamento pessoal, compras, gestão de processos, que hoje não tem no clube e a gente precisa, pouco a pouco, ir organizando. Para que quando a SAF chegue, esteja já um caminho encaminhado. E vai chegar, não vai? Acho que sim, Sim, né? Tá. estamos pensando. Vou botar esse pepino pra você descascar, não, senão a SAF é um pouquinho. Pedro já olhou assim, SAF não, SAF a gente fala depois. Vai ter um programa só para isso. Vai ter um programa específico para isso, eu tenho certeza disso, né, Pedro? Bom, eu não sou Espero, o né? curador de conteúdo desse programa, mas certamente é um tema de alto interesse do público e no momento adequado certamente vai ser tratado diretamente com o torcedor do Santa Cruz, como precisa ser. Aproveitando só para complementar aqui as intervenções dos nossos gerentes executivos, você perguntou de metas, né, e falou também com Luana de processos. Eu acho que isso é muito importante para a gente estabelecer uma rotina de trabalho, né, no Santa Cruz. Eu tive até há algumas semanas uma conversa com o presidente Bruno para expor alguma dessas minhas preocupações com o desenvolvimento do trabalho e ambições também, porque o pessoal fala, não, melhorou muito e tal, mas assim, acho que ainda tem muito por fazer, né? E agora a gente já vem fazendo, já tivemos 2 reuniões de um plano de ação, né, que a gente quer desenvolver com metas, com métricas, com pessoas responsáveis por atividades a serem desenvolvidas. A gente certamente num programa futuro, está na nossa pauta, falar sobre isso. Você pergunta, tem meta de sócio-torcedor? Tem meta de sócio-torcedor, tem prazos, e assim, a gente já tem algumas ideias de ações a serem desenvolvidas, ouvindo as pessoas do clube, dos variados departamentos, departamento de futebol, administrativo, marketing, e tão logo isso seja finalizado, a gente também vai publicizar para o torcedor entender como é que as coisas estão sendo feitas, que eu acho que é importante o torcedor se sentir parte do processo, porque quando você vê quais são as intenções das ações, fica mais fácil de você entender. Entendi. E ou apoiar ou fazer as críticas de uma forma mais específica e com fundamento, né? Perfeito. Você falando esse ponto aí, Pedro, eu volto na Luana. Processos, tudo, é um nome que pra gente que é mais leigo, a gente não sabe exatamente. Exatamente do que? São processos de gastos, até almoxarifado, né? A gente estava falando lá. Sim. Tem muita coisa que você trata engloba a sua área. Desde o processo de compras mesmo do clube, né? Então, até o que o clube pretende. Como a gente estava falando sobre a certificação de clube formador. Hoje, o clube não é um clube formador. E a nossa ideia é organizar. Só que o clube formador, ele envolve muita coisa da parte administrativa, porque ele envolve a vida do atleta como um todo, desde a formação dele como pessoa, a área de saúde, a área educacional e a área desportiva. Então, quando você pega o leque dentro do clube formador, mais de 60% está muito mais extracampo do que o campo. Então, a gente desenhar esses processos para que isso tenha prazos e execuções a serem feitas, a gente consegue mensurar em quanto tempo a gente vai conseguir aquele objetivo, que é formar, trazer o clube de volta, né, para ser o clube formador. E isso, mais na frente, garante recursos que hoje não são garantidos para o clube. Me tira uma curiosidade. Camisa, o jogador pode dar a camisa, já que a gente falou de almoxarifado, deu uma curiosidade. Eu vi que o cara deu a camisa, rapaz, não sei se podia dar e pega de volta, não. Como é? Você pode dar a camisa? Todo mundo, qualquer um pode dar? Pode jogo trocar? Isso já me deu tanto problema, tanta dor de cabeça, rapaz. Eu Pedro olhando assim. Não, é porque Luana e Fernando estão chegando agora num momento novo, eles vão poder falar sobre isso, claro. Mas a gente teve uma mudança de fornecedor de material esportivo. A realidade
que a gente tinha até o contrato anterior era de um número de camisas que era inferior ao que a gente já tem hoje, com a entrega que tinha um certo delay. Então, por exemplo, no ano passado, desde que eu cheguei no Santa Cruz, tinha um acerto com os atletas que a cada 3 jogos eles ganhariam um kit de uniforme. Né? Esse acerto está sendo ajustado para esse ano, até porque a gente ficou com um período sem a entrega da Reebok, né? Mas a partir de agora, quando as coisas se regularizarem, que tiver o enxoval completo, aí tanto Fernando quanto Luana vão poder conversar com a turma do departamento de futebol e fazer os ajustes corretamente. Porque assim, quem se entregou a camisa sem autorização, temos uma cartilhazinha, da mesma forma que o clube tem que ser cuidadoso e coerente com suas obrigações, os jogadores também têm que ser. E o Alex, né, Alex Brasil, certamente vai rever tudo isso, porque quando ele chegou já tinha essa cartilha pronta, ele e o Moisés Vonan, junto com o Claudinei, vão poder fazer os ajustes que quiserem. Certamente, antes de começar a Série C, a gente já vai ter tudo isso ajustado com os atletas. Eu dei uma risada agora, porque imagina a vergonha do cara que deu e pensando, ou eu pago ou eu pego de volta. Eu vou lá, minha cara de pau ou meu bolso, né? Eu vou lá, eu pego de volta, né? Não sei, né? Mas é bom a gente falar Eu pegaria de volta. A gente agora tá com uma boa relação com o futebol. Eu não sei como era antes, obviamente, mas não me parecia ser um problema, mas a gente tem uma boa relação hoje com o departamento de futebol. Nós estamos sentados ao lado do departamento de futebol, até porque a gente entende que a gente tem 2 focos principais, né? Primeiro é jogar bola dentro de campo, né? E o segundo, isso é a função principal do Santa Cruz hoje. E nós, dentro de marketing, é aproveitar o futebol bem jogado ou vitorioso do Santa Cruz para agradar a nossa torcida e trazer a torcida para perto de nós. Perfeito. Deixa eu soltar um VTzinho aqui do nosso parceiro, porque vem bronca aí de campanha de sócios, tá certo? Bora. Tá preparado? Vou dar um tempinho para você preparar agora. Chegamos para isso. Se preparar para todas as respostas. A Luana também vai participar aqui com o nosso conteúdo, mas vamos chamar o Village? Pode soltar o VT do Village aqui para você ficar ligado em tudo que o Village oferece para você. Anota aí 5 motivos para curtir o Mundial de Futebol aqui no Village Porto de Galinhas. Um super telão de alta resolução para você assistir os jogos do Mundial em frente à piscina. Desafios com chocolate, animação garantida com DJ e clima de festa a cada gol. Os 3 primeiros jogos do Brasil. Nós teremos camisas personalizadas, maquiagem artística e os penteados para vocês ficarem mais lindas neste Mundial de 2026. Dobradinha de chopp e caipirinhas nos jogos do Brasil e Argentina. E é claro, muito sol, praia e a alegria que só o Village tem. Voltando aqui com o Resenha Coral, primeiro programa dessa temporada que promete muita coisa legal, muita coisa bacana. É o Santa Cruz falando com o seu torcedor e a gente recebendo aqui a Luana Moreno, da parte administrativa. Me corrija, Luana, se eu estiver falando errado. Parte administrativa. E o Fernando Fleury, do marketing, está à frente do marketing. E o Pedro Henrique, que você já conhece, o CEO da SAF, é isso? Não, CEO do Santa Cruz. CEO do Santa Cruz, tá certo. Fernando, quadro de sócios não, campanha de sócios. O que é que o Santa tem a oferecer? Sempre vai dar bronca. Você nunca consegue agradar todo mundo. Ninguém Ainda consegue. Mais uma massa de mais de 1,5 milhão de pessoas. Perfeito, né? Fernando. Mas a cabeça, o pensamento do Santa, você chegou agora, mas já está por dentro de muita coisa do Santa. Me fale. Não, entendo todos os problemas, né? Estou entendendo todos os problemas que o torcedor tem para com os planos de sócio-torcedor. Obviamente que a gente quer resolver isso. E acho que a melhor forma que a gente tem para resolver isso é ouvir o torcedor. Então isso é uma coisa que eu conversei já com o Pedro, nosso CEO, e a gente vai começar a ouvir o torcedor, quer trazer o torcedor para dentro do clube. O Pedro falou de transparência, acho que a transparência pode começar direto com a gente. Então nos próximos dias aqui a gente já quer soltar uma pesquisa para ouvir o torcedor, entender por que ele quer ser sócio, por que ele não quer ser sócio, né? E aí a gente poder começar a modelar um programa que seja mais atrativo. O programa não pode ter como base, e eu sei que a torcida ama, né? Entendo isso, a torcida vive pro time, vive do futebol, mas o programa não pode, o nosso programa de sócio-torcedor não pode ter como base exclusiva ingresso de estádio. Né? E eu não posso cobrar que o torcedor só assume o seu compromisso com a gente por causa de ingresso se eu não dou nada em troca. Né? E nem pode ter, talvez, Fernando, me corrija se eu estiver errado, cópia de outros, porque cada plano, cada clube tem sua característica. Sempre se fala muito do Internacional, né? O Internacional, o Benfica. Cada clube tem sua peculiaridade, né? E tem projetos e objetivos objetivos diferentes. Não dá pra copiar e dizer, vai né? dar certo aqui porque eu copiei de lá. Né? E são objetivos distintos também, né? Então, assim, a gente pode lançar um plano que a gente vai chamar de mercado num plano freemium, né? Como o Spotify, que você pode Traduz ir lá. Pra mim, por favor. O plano freemium é o Spotify, que você pode assinar o pacote de graça,
né? Ou depois você paga. Mas até que ponto isso é interessante para o torcedor e para nós como entidade esportiva, né? Então o que a gente tem que pensar agora também é um programa que agrade ao torcedor. Então, quando eu assumi esse compromisso com o Santa Cruz e com a torcida de estar aqui, acho que a primeira questão é ouvi-los. Entender o que eles querem, o que eles não querem, o que eles gostam. Até pra gente ter informação para chegar... Eu sou uma pessoa que trabalha muito com dados, né? Eu preciso de dados para poder tomar decisão. E a pesquisa serve para isso também. A pesquisa vai servir exatamente para poder mostrar pro nosso patrocinador ou para Futebol Card, que é quem nos apoia no projeto de sócio-torcedor. Olha, o melhor caminho para nós é esse, né? Então, assim, a princípio o que a gente quer fazer é ouvir o torcedor, para poder entregar para ele aquilo que ele quer, né, para que ele seja sócio torcedor do Santa Cruz, não só por causa do estádio, mas por causa do ingresso, né, mas por causa de uma série de equações que a gente pode mostrar para ele assim: você vai ganhar dinheiro, ou você vai poder estar junto, mais presente com a gente, sendo sócio torcedor. Não é tão simples assim, né? Se fosse, todo mundo faria, né? Não é tão simples você equacionar a paixão com a parte financeira, né? Não. Porque também não dá para você botar assim... tenho que agradar a torcida, botar uma mensalidade baixa. Você também não vai lucrar e vai perder a parte competitiva do futebol, né? E tem o peso, né? A gente tem que ter esse peso, acho que não tem problema de falar. É interessante para nós ter o sócio torcedor, e eu entendo que ele quer ingresso, mas ao mesmo tempo eu também quero que eu tenha uma rentabilidade financeira mensal. Isso, eu quero que que ele compre ingresso sem ser sócio torcedor. Eu tenho vários tipos de torcedores aqui, né? Uhum. E agradar a todos, não vamos agradar a todos, a gente sabe disso, mas tentar agradar a maioria. Sabe que mexeu com dependente aqui em Pernambuco, acho que é no Brasil inteiro, mexeu com dependente e lascou, né? Já ouvi duas histórias aqui que rapaz, é tomar cuidado. Não sei o que, rapaz, nem São Paulo usa mais, uma parte de São Paulo não usa mais, os dependentes, uma parte usa. Depende muito do programa, mas hoje não é mais comum ter essa questão de dependentes, né? E nem de ingresso gratuito, né? Mas antes que alguém fale, vamos tirar dependente, vamos tirar ingresso gratuito, não estamos falando nada disso. O que a gente está falando é que a gente vai ouvir o torcedor e, como você falou, preparar um programa que atenda às nossas necessidades como clube e, obviamente, que é o torcedor. Mas deixa eu fazer um adendo aqui. Claro que a gente tem que entender as peculiaridades culturais daqui, de Pernambuco, né? A gente vai fazer essas pesquisas que o Fleury mencionou, e isso é fundamental, não só para entender o que o torcedor quer, mas também para a gente ter mais base de informação para oferecer para parceiros. Ele pode falar depois de como essas informações podem ajudar comercialmente Santa Cruz. Mas, assim, o que eu gosto muito de repetir, é uma coisa que eu até falei recentemente lá internamente no clube, é o seguinte: não adianta a gente fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Mas sempre foi assim. E sempre foi assim, e assim. Perfeito, olha como foram os últimos 10 anos. Então, perfeito, quando você vai mudar uma cultura, obviamente você vai encontrar resistência, obviamente você vai desagradar, né? A gente tem que, claro, ir medindo e saber que não dá para você sair do 8 para o 80 imediatamente. Mas a gente tem que começar a fazer algumas mudanças. E eu acho que a própria presença de Fernando e de Luana aqui mostra a intenção do clube de mudar, de melhorar, né, respeitando tudo que já foi construído até aqui, mas a gente precisa inovar. A gente precisa ter coisas diferentes, a gente precisa ter novas práticas, e a cultura só se muda no dia a dia. Não adianta ficar com o discurso, vamos fazer, vamos acontecer. É no dia a dia. Quando, acho que o Fernando falou, não sei se foi o Luana, que até internamente a gente está mais próximo dentro do Arruda. A gente está estruturando, montando as salas, para quê? Para que as pessoas que estão trabalhando no dia a dia estejam todas próximas, uma vendo as outras. Porque assim, eu sempre falei nas outras entrevistas, faltam braços e tal. A gente está trazendo um pouco mais de braço. Inclusive, agradecer ao Futebol Card por ter auxiliado na vinda do Fernando, agradecer aos parceiros que também ajudaram na vinda de Luana, né? Então, a gente tem construído uma equipe de trabalho e uma rotina diferente de trabalho, que é justamente para mudar. E claro que a gente sabe que o torcedor, meus dependentes, o ingresso gratuito, não dá para romper tudo de uma vez, até porque você não vai realmente mudar uma cultura imediatamente. Mas a gente precisa fazer algumas mudanças, respeitando a história do clube. É uma das coisas que a gente falou como meta, essa eu já adianto, porque essa ninguém questionou e eu não vou aceitar tirar do nosso plano de ação. A gente quer ter o Santa Cruz como o clube popular que ter ações para demonstrar, para além do discurso, que a gente é o clube popular. Então a gente tem a ideia de desenvolver um plano de sócio para a população mais carente, para que ela também possa acompanhar os jogos de Santa Cruz. Claro que
vai ser ilimitado? Não, vai ter limitações, mas isso já está sendo pensado, vai ser desenvolvido, e aí a equipe de marketing, junto com a Futebol Card, com todo mundo, vai lançar esse produto. Mais adiante a gente vai falar, Fernanda, a gente nem tinha combinado que ia comunicar isso hoje, mas já está comunicado, já fica a responsabilidade para a gente desenvolver isso aí nas próximas semanas e meses. Uma categoria mais popular. Sim. Perfeito. Você falou sobre rotina de trabalho. Como é a rotina de trabalho de vocês, Luana? A nossa equipe hoje trabalha full time lá, né? Então, assim... Todo dia está lá? Todos os dias está lá, chega de manhã, fica até o final do dia. Um olhando para o outro, como o Pedro falou. Exatamente, exatamente. Então, hoje a gente já começou a mudança nessa cultura também, que antes o clube funcionava muito mais direcionado para o futebol. Então, se tinha futebol, tinha expediente. Se não tinha futebol, não tinha expediente. E essa cultura está sendo mudada internamente também. Então, o time ele não joga só aqueles 2 tempos de 45 minutos. Então, para ele estar ali em campo, ele precisa de toda uma preparação. E para ele estar nessa preparação, o clube também tem que estar se movimentando para que aquilo ali esteja tudo rodando no momento que ele estiver lá treinando. Então, assim, fazer essa roda girar não adianta funcionar só enquanto o time está lá. A gente precisa realmente ter rotinas, ter processos para que o dia a dia do clube funcione e deixe tudo pronto para o jogo. A gente chega muita bronca para tu todo dia, não? Mais ou menos. Sempre chega, né? Minha função é essa, né? Não que pergunta claro, né? Ainda bem, né? Ainda bem, eu tô lá para isso. Se não chegasse, eu não servia para nada. Que entrevistador, animalzinho, né? Acontece, Luana. O pessoal lá, a rotina lá do pessoal, você vê o pessoal todo dia. Qual é a tua demanda lá? Chega coisa financeira, como a gente já falou, chega coisa almoxarifada, chega coisa mais o que para tu lá? Hoje, a parte toda de enxoval do clube faz parte do meu trabalho, parte de compras, gestão de pessoas, algumas partes relacionadas a contratos, então fornecedores. E aí a ideia é a gente ir organizando esses processos para que eles comecem a seguir fluxos operacionais dentro. Então, assim... Então, antes, uma área demandava um fornecedor específico e aquilo dali era fechado diretamente pela área, o fornecedor, e aquilo dali ia de alguma forma para o financeiro, para o pagamento. Mas o processo não deve ser esse. Qual deve ser o processo? Então, o clube realmente necessita, sim. Quem é que vai aprovar aquele tipo de contrato? Quem é que vai aprovar aquele fornecedor? Como é que o contrato vai ser formalizado dentro do clube para que ele entre naquele escopo, naquele planejamento de pagamento? Tem orçamento para isso? Não tem orçamento para isso? Então, isso hoje faz parte da organização da rotina administrativa para que no futuro esteja tudo de forma realmente desenhada e seguindo os fluxos como técnico. Tu é nascida aqui, Luana? Não. Não, você é de onde? Eu sou da Bahia, sou de Da Feira de Bahia. Santana. Tu já faz diferença para tu entender a paixão do torcedor pro teu trabalho ou é mais interno? Não, sim, já faz parte, né? Eu já tenho 7 anos aqui em Recife, então... Tem um green card já. 7 anos, né, Gui? É um tricolor card, na verdade. Tricolor card, tricard. Então, eu vim e fiquei, né? Então, hoje eu me estabeleci, tenho família aqui e pretendo ficar. Entendi. Porque pro Fernando é essencial entender a torcida, né? Não, sem dúvida. Então, até uma das coisas que a gente conversou bastante com o pessoal do Santa Cruz quando eu estava vindo é de vir para ficar em Recife, né? Então, eu já estou procurando lugar para morar, então se alguém quiser indicar, tô aceitando dicas, né? Mas assim, eu venho para ficar em Recife, né? Para estar no dia a dia auxiliando Luana, auxiliando Pedro, o pessoal do futebol, diretores estatutários, né? E obviamente a torcida. Então eu venho para ficar no dia a dia. Vou ter viagens, se tudo correr bem, para São Paulo para ver patrocinador, conversar coisas maiores, mas o dia a dia é aqui. Perfeito. Tem uma coisa que eu queria sugerir, porque meu filho ama, e a gente acabou de voltar de uma viagem com isso. Passeios por estádios de futebol, né? A gente acabou de vir do Rio Grande do Sul, foi no Grêmio, foi no Inter, e ele ama, apesar de que ele é fã de Messi e Cristiano Ronaldo, nada a ver, né? Mas o Santa não dá para fazer uma açãozinha dessa, não? Um passeio, visita no Arruda. A gente vai ajustar não, a casa. Com a reforma fica um pouco mais difícil. Claro, mas... não, a gente vai ajustar a casa. Tanta história ali no Santa, né? A ideia é ajustar a casa para que a gente possa receber nossos torcedores, né, no Arruda, para que ele possa participar mais ativamente até
do sócio-torcedor, aqueles através de premiações, etc., que eles possam estar estando mais presente na vida do atleta quando possível, né, no dia a dia do clube, né? Então sim, a gente tem esse interesse, a gente tem essa intenção, mas vamos fazer isso com cuidado, né? E até arrumar a nossa casa para poder receber, né, visita. Enquanto a gente não tiver a casa arrumada é muito difícil. Perfeito. O Pedro queria passar despercebido na parte do futebol, mas como é que está a cabeça para a Série C, desafio gigante, para falar com o torcedor sobre isso. Como é que está a cabeça do Santos? Subiu, foi uma festa, né? Todo mundo quando sobe é uma festa, mas a bronca vem, graças a Deus, o desafio é gigante, Pedro. Fala um pouquinho. Olha, clima lá dentro, como é que tá? Todo mundo O clima é bom. A chegada do Alex, do Moisés e do Claudinei trouxe um novo ânimo. Sempre há essa história do fato novo e tal. Eu não sou muito defensor dessa teoria, porque isso gera uma estabilidade muito grande e eu acredito que a gente precisa de uma continuidade de trabalho para entregar. Mas são 3 profissionais altamente qualificados que chegaram impactando o ambiente. O Alex tem um estilo agressivo no bom sentido, de tentar implementar rapidamente as ideias dele. Claudinei, uma figura que eu não conhecia, mas tive excelente referência, já estou vendo no dia a dia, uma pessoa de fácil trato, né? Importante a gente ter um perfil agregador num momento de transição, né, de organização que a gente tem no clube. Todo mundo sabe as dificuldades financeiras do Santa Cruz, então é importante a gente ter um treinador que tenha experiência para auxiliar na gestão de pessoas, porque assim, no fim do dia a gestão de futebol passa muito pela gestão de pessoas, né? E o Moisés também, acho que ele tem um estilo bem complementar ao do Alex e incorporou mais o departamento de futebol, né? E assim, eu vejo a chegada desses 2 profissionais junto com o Fernando e Luana dá mais margem para a gente poder desenvolver mais coisa, né? Eu acho que todo mundo sabe, o principal objetivo do Santa Cruz é a disputa da Série C. Não é uma competição fácil, né? Da mesma forma que eu não vejo uma terra arrasada, como muita gente falava há poucas semanas atrás, que o Santa Cruz ia jogar o campeonato disputando a parte de baixo da tabela. Eu não vejo dessa forma. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns clubes que estão disputando a competição. Eu acho que o Santa Cruz se reforçou muito bem. Nós temos condição de buscar. Não adianta falar do acesso agora, temos que buscar a classificação entre os 8. Depois disso, a gente vai falar de acesso. Outro campeonato, né? Exatamente. É outro campeonato, como foi a Série D no ano passado. Uma coisa era a fase de grupos, outra coisa eram os mata-matas. A gente tem que saber viver cada momento, disputar cada circunstância. O presidente teve no Arruda, né? Acho que a presença dele é muito importante. Ele é uma figura que tem uma credibilidade, passou uma tranquilidade para o grupo, para os atletas, para os funcionários, né, demonstrando a confiança de que a gente vai ter todas as condições e estrutura de retaguarda para poder fazer uma competição com tranquilidade, né, e aí é confiar no trabalho desenvolvido pelo departamento de futebol para buscar primeiro a classificação entre os 8 e depois o acesso, né. Eu acho que o Santa Cruz tem totais condições para isso. Você falou da dificuldade financeira, Luana fez. Eu sei como é, né, Luana? Um pouquinho de dificuldade. Realidade, né? É a realidade do clube, mas assim, eu acho que uma mudança que a gente está tendo da percepção nesse momento é o fato de o clube deixar de viver com o que tem para poder passar a planejar o que precisa e demandar do marketing, né? Então, hoje, quando a gente fala em planejamento, a gente não fala só de planejamento, vamos crescer o plano de sócios. Não, qual é o nosso objetivo de fato financeiro? Qual é a nossa necessidade financeira para viver uma realidade de um clube onde a gente tem um clube bem organizado, bem estruturado e quanto é que a gente precisa que o marketing traga isso para que isso aqui funcione. Porque, de fato, o clube hoje não vive só de receita de campeonatos, né? Então, assim, as fontes de receita, seja de sócios, seja de patrocínio, são extremamente importantes para o clube. E é isso que vai dar o respaldo para que a gente consiga, dentro da área administrativa, fazer o dia a dia, fechar contratos, demandar fornecedores, pagar folha e até mesmo na parte do futebol, planejar quem é que vai estar em campo. Que aí isso aí já não faz parte da minha alçada, né? Mas, sim, em relação ao planejamento dessa parte financeira e organizacional para demandar do marketing. Isso é tão importante, só que não é tão visto, né? Não. É um voo cego para o torcedor ali, ele não sabe muito bem, mas é tão importante essa organização interna, né? Sim. Porque a gente estava conversando nos bastidores ali,
desde objetos do clube. Não se sabe se é do clube, se é de um dirigente. Tudo catalogadinho, tudo certinho. Toda a parte administrativa de gasto aqui, o gasto ali, tem que ficar muito claro, né? Para o clube se organizar, né? O marketing é algo mais complexo também, mas é o que o torcedor mais vê. Essa parte administrativa é muito importante, né? Para cada clube, né? Você passou por 3 clubes já, né? Você sabe como é isso, né? É muito importante, porque assim, você deixa de viver naquela situação de apagar incêndio e viver com o saldo que tem em conta. Então, você passa a planejar realmente. Hoje, eu consigo viver com isso, mas a minha ideia é, no futuro, a gente conseguir organizar o clube para poder ter uma estrutura, né, ter as demandas atendidas dentro do que é realmente necessário. Então, desde o que é servido em relação ao refeitório, a parte de fornecedores, compra de materiais, a parte de hotelaria para os atletas, vai concentrar fora, vai concentrar dentro do clube. Então, assim, você aos poucos vai conseguindo organizar o clube e fornecer uma estrutura que você passa a demandar menos de fornecedores externos e passa a ser seu próprio fornecedor. Desde alimentação, hotelaria, organização, né, contrato de prestadores de serviços na parte jurídica. Então, se você chega e consegue organizar um setor jurídico bem estruturado dentro do clube, você passa a demandar muito menos. E tudo isso faz parte desse planejamento que a gente tem hoje lá dentro, né, para que no futuro realmente essa seja e volte a ser a realidade do Santa, né? Você falou de apagar incêndio, é muito interessante, porque eu lembrei de um ex-dirigente do Santa Cruz, não vou citar o nome, faz muito tempo, e aí eu lembro dele falando, fulano, tá sem placa de publicidade nos jogos, porque você não negocia um valor mais baixo e tal. Falei, não, eu arranjei um pessoal que fornece carne, um pessoal de fábrica de carne, de indústria de carne, mas ele disse que não vai cobrar nada. Aí eu disse, aí que tá o problema. Quando vai vir a favor, você vai arranjar um problema maior ainda lá na frente, tenha certeza disso. E deu uma bronca gigante para isso. Pedro queria falar alguma coisa? Pedro, você já tava... Acho que Achei que você queria falar. Tem assuntos relevantes que é bom para o torcedor entender como funciona, né? Quando a gente fala da parte administrativa, o marketing todo mundo consegue visualizar mais fácil. Mas a parte administrativa, ela tem alguns detalhes que o torcedor não imagina. Por exemplo, a gente vai viajar para jogar uma partida da Série C fora de casa. O que é que a gente tem da competição? A gente tem 32 passagens. Na reunião, o presidente esteve presente. Me esclareça, por favor, Pedro. 32 de quê? São 20? Da delegação. 20 e poucos jogadores. 32 é pouco. É pouco? É pouco. Porque digamos que a gente viaja com 23. Mais a comissão técnica. Bote aí pelo menos treinador, auxiliar, preparador físico, preparador de goleiros, certo, massagista, médico, fisiologista, imprensa. Porque tem que estar lá, vai fazer conteúdo, assessor, assessoria de imprensa. Fotógrafo. Normalmente vai o nutricionista, porque tem que olhar. Imagina se a gente vai para um hotel num jogo decisivo e tem alguma coisa ruim na comida e, né? O nutricionista é a única pessoa que pode entrar no hotel. Então, via de regra, o Santa Cruz sempre pagou alguns valores excedentes administrativamente para... Do próprio bolso. Sim. Então, os custos, quando você faz de qualquer jeito, eles ficam exponenciais. Então, cada economiazinha que a gente consegue fazer, cada otimização, não estou dizendo que a gente tem que viajar com menos gente. Aliás, o ideal é viajar com o máximo possível dentro da nossa realidade financeira. Né? Isso faz parte do trabalho administrativo. Né? É esse tipo de dificuldade que às vezes as pessoas não enxergam. Né? E a gente ter uma equipe parando para pensar nisso não é um custo, é um investimento. Né? E a gente tem pessoas que já fazem isso no futebol, né? Mas a gente tem que pensar isso em cada departamento, em cada área. Porque a quantidade de centro de custo do Santa Cruz é absurda, é muito grande. Né? A gente vai jogar no Arruda. O custo de operação de jogo no Arruda é significativo. Mas na Arena paga aluguel. É verdade. Mas na Arena a gente não tem que se preocupar em, por exemplo, alugar banheiros. Né? Por exemplo. Então todas essas coisas a gente tem que olhar no mínimo detalhe para buscar a máxima eficiência. É menos gasto na Arena? Dependendo das circunstâncias, às vezes depende do público, né? Depende do público, depende de qual a capacidade a gente tiver no Arruda. Mas na Arena a gente tem um custo de aluguel que, se eu fiz um estudo ano passado, eu tenho esse material, em alguns jogos no Arruda a gente chegou a ter 60%, se eu não me engano, da receita
para cobrir os custos da operação de jogo. Na Arena esse número é muito menor. É algo em torno de 35%. Me surpreendeu 38%. Agora. Não sabia disso. Né? Então, mas assim, é bem verdade. No Arruda a gente teve poucos jogos lotados. Sim. Né? E aí os custos são sempre altos. Quando você estava com aquela capacidade de 30 mil. Né? E na Arena não. Na Arena você paga o aluguel. Tem alguns custos adicionais que são decorrentes de Santa Cruz. Claro que você também tem menos receita. Na Arena a gente não tinha participação, por exemplo, no alimentos e bebidas. No Arruda a gente tem um contrato com a Mix Experience, que proporcionava a gente outro tipo de receita. Então você tem sempre que buscar otimizar isso. E a gente está falando de administrativo e está falando de marketing, porque os contratos de AIB, estacionamento, tudo isso dialoga diretamente com a área deles dois. Perfeito, Pedro. Tem mais assunto para a gente falar. Fernandão, fique atento aí que vem bomba para você. Luana também, Luana Moreno participando aqui com a gente. Vamos de ZS Autos? Pode soltar mais um parceiro aqui do nosso Resenha Coral. Vamos, solta o VT do ZS Autos. Tá aí a ZS Autos voltando aqui com o nosso Resenha Coral, primeiro programa da temporada aqui. Uma honra estar com esse pessoal todo na mesa, de alto rendimento, eu diria. Fernando, vem bomba pra você. Série C chegando. Convocar a torcida. Como é que tá o quadro de sócios? Ingresso. Como é que tá a coisa de ingresso? Não sei nem se é você que trata dessa parte de ingresso. Faz parte. Faz parte, né? Torcedor coral, pra atrair essa massa coral de volta. É muito ligado ao que acontece dentro de campo, né? Não dá para você dissociar essas duas partes. Mas nessa estreia de campeonato eu tenho certeza que o torcedor vai com a confiança um pouquinho renovada aí. É começo de campeonato, começo de campeonato. É difícil desassociar sócio-torcedor e torcedor do que acontece em campo. Mas é um dos nossos papéis como marketing, não tem jeito. A nossa função aqui é exatamente tentar não depender tanto do futebol. O marketing é aquele amigo otimista. Vamos pro jogo, é mais ou menos isso. Eu digo que o bom marketing é aquele que você não percebe que foi marketing. Porque quando você percebe que foi marketing, natural, ele foi mal feito. Né? Entendi. Você nunca vê alguém falando, isso é marketing, no sentido bom. Verdade. Né? Então, um bom marketing é aquele que ninguém percebe. Né? E eu acho que o nosso papel aqui é exatamente esse. Né? Então, assim, aquilo que eu falei, o que eu analisei rapidamente nesses meus primeiros dias aqui, um pouco antes de vir, é que a gente tem uma torcida muito ativa, uma torcida de Série A, uma torcida com mais de 1,5 milhão de torcedores, ou próximo de 1,5 milhão de torcedores no Brasil, né? Mas que ainda está aquém do que a gente pode ser em número de sócio-torcedor. Né? A gente teve uma queda brutal, né, do meio do ano passado para cá. Isso para mim até foi um pouco surpresa, porque o Santa Cruz estava subindo para a Série C e a torcida estava caindo em número de associados. Né? Então é um pouco, não é muito coerente com o que a gente viveu na realidade. Né? Hoje a gente está com um número baixo, a gente está com 3 mil sócios torcedores, um pouco mais que isso, um pouco menos, o que para o tamanho da torcida, para o engajamento da torcida, para mim é um número baixo. Então a gente tem uma meta muito mais agressiva, né? O CEO nosso aqui, o Pedro, já nos deu como meta, e eu falo nos deu porque é um departamento inteiro, não sou só eu, né? Claro. Já nos deu como meta um número de pelo menos triplicar ou quadruplicar isso. E aí eu dependo do torcedor. Claro que eu sei que eu dependo do torcedor e o torcedor depende de nós, da gente estar entregando algo. Mas é isso que nós vamos buscar. Nós vamos buscar ser a maior torcida em termos de sócio-torcedor, pelo menos de Pernambuco. Essa meta chega mesmo, Pedro? Você falou da meta, Pedro, é isso mesmo. É isso mesmo, mas vai chegar lá. Cara, não é uma coisa fácil. Pode parecer fácil pelo tamanho que é a torcida do Santa Cruz, mas a gente sabe qual é a realidade cultural. Ano passado, a queda de associados veio imediatamente após o final da competição, porque é muito vinculado essa situação da presença no estádio. Né? A gente tem que trazer novos atrativos para o torcedor, tem. E, claro, o marketing tem muito que trabalhar, tem, mas a gente sabe também que o futebol dentro de campo tem um impacto significativo. Né? O departamento de futebol também sabe disso. Hoje, na Série C, o Santa Cruz não tem remunerações relevantes de competição, a cota da Série C é baixa. Né? A gente não tem. Você pode falar por volta de quanto?
a gente está esperando a confirmação ainda, na verdade. Teve o arbitral, houve uma demanda dos clubes de que ela fosse pelo menos 20% do que a cota da Série B. Daí você vê o tamanho do disparate. E ela é menor do que isso hoje. Né? A Série B é algo em torno de 15 milhões. 15. Né? E a demanda dos clubes da Série C é que seja pelo menos 20% disso, e ainda não é isso. Né? Então, hoje, o Santa Cruz tem na sua previsão orçamentária uma dependência muito grande do sócio de ingresso e de patrocínio. Então, são rubricas todas vinculadas diretamente ao marketing e ao comercial. Né? Então, a gente tem que buscar, de uma forma mais agressiva, melhorar esse contato com o torcedor. Eu acredito que essa primeira pesquisa vai ser importante para a gente ter uma compreensão mais abrangente e buscar fazer as coisas com uma velocidade rápida. Porque a gente sabe, no melhor dos mundos, nós vamos ter mais 13 jogos em casa. São poucos jogos. Né? São poucos jogos, especialmente se a gente considerar que a gente não vai ter em todos estádios lotados para mais de 20, 30 mil pessoas. E essa é uma receita importante para a gente. Então, como é que a gente vai fazer acontecer do dinheiro chegar? Porque o dinheiro é fundamental não apenas para a gente montar um time qualificado, mas para a gente manter as contas em ordem. Né? E aí está aí o desafio. Não adianta a gente ficar chorando aqui as pitangas, a gente tem que buscar soluções. A primeira fase acaba quando? Você lembra da data? Salvo engano, em agosto. Então é mais ou menos com o final da série D, acabou em agosto, setembro, né? Nós acabamos a Série D em 5 de outubro. 5 de outubro, porque foi para a final. Perfeito. É muito ruim você trabalhar com calendário incerto, né? Com certeza. Porque você pode cair na primeira fase, tomara que não aconteça, mas você pode ir até a final, e aí é outro patamar, né? Você vai jogando até o... É incerto e é enxuto. Né? É incerto e é enxuto. Então, acho que é isso que o Pedro está falando, e é isso que a gente está vai tentar passar para a torcida, né? Um plano de sócio-torcedor, ele não pode ser só focado no campo. Né? O campo pode ir bem, o campo pode ir mal, tomara que ele vá bem, nós vamos, né? O Pedro e o futebol trabalham para que ele vá bem, mas mesmo indo muito bem, em outubro acabou o campeonato. Né? E as contas continuam, e o sócio continua torcendo, né? O torcedor continua sendo torcedor todos os meses. Então, e acho que é isso que é importante. Ser torcedor não é só estar no estádio. Tem muita gente que nem pode ir no estádio. Seja por motivos financeiros, motivos particulares, né? Demandas N da vida, né? Então, acho que é isso que a gente tem que também entregar como sócio-torcedor, né? Como programa de sócio-torcedor, é ter um torcedor que queira ir no estádio, mas ter um torcedor que simplesmente quer mostrar que ele é torcedor de Santa Cruz. Né? E é aqui que a gente vai poder atender ao torcedor, e eu espero que o torcedor também atenda ao nosso chamado, porque a gente vai dar aquilo que ele quer. Você falando sobre essa possível queda de rendimento aí, a Luana já pensou, rapaz, mais crise não, né, Luana? Não, de forma alguma. Vai até o final do ano jogando, se Deus quiser, né, Luana? Com fé em Deus. E assim, e aí foi o que eu falei um pouco antes, né? Mesmo sem jogo, o clube em si continua rodando, né? Então, assim, exceto nas férias, os atletas estão treinando. Então, assim, a gente continua com um elenco montado, a gente está montando um elenco para uma próxima temporada, e esse back-office não pode parar, né? Então, assim, não adianta, mesmo sem jogo, lá dentro precisa estar rodando, tá moendo, né? Então, os atletas precisam continuar treinando, o clube precisa continuar rodando. E sem receita, isso impacta diretamente. Então, quando a torcida chega, por exemplo, e cobra, a gente está passando por um momento delicado nesse momento, e ele chega e diz, hoje vocês estão com as contas atrasadas. De fato, o clube está com as contas atrasadas. Mas até que ponto a gente tem a receita para arcar com isso aí? Então, assim, a ideia de continuar gerando essa receita mesmo sem jogo, porque a despesa também vai continuar acontecendo, é fundamental trazer essa realidade para a torcida, para que ela esteja lado a lado, porque quando voltar para o campo, ela precisa estar preparada, né, a equipe precisa estar preparada e estar com toda a organização necessária para jogar o que o clube realmente demanda, né? Então, assim, nosso objetivo é subir. Claro. Nosso objetivo não é continuar na C. Então, a gente precisa, de fato, chegar no final do campeonato e continuar tendo receita para que no ano que vem, a gente estando na B, esteja com o clube pronto para já iniciar, desde o Pernambucano até a Série B. Né? É longe de mim fazer juízo do torcedor, porque envolve paixão, envolve condição financeira, não dá para correr disso.
faço um programa mais barato para gente que pode pagar. Tem torcedor que vai poder pagar isso, tem torcedor que não vai poder pagar. Longe de mim fazer. O que eu não gostava antigamente, que era uma cultura nossa, era de achar que o torcedor tinha que doar o dinheiro. Era meio assim, eu não dou nada para ele doa pela paixão dele. O Fernando está falando uma coisa que é muito interessante, é a troca, né? A Luana também, falando dessa troca. Eu preciso dar alguma coisa, mas preciso receber também. Eu não quero tirar o dinheiro do torcedor, eu quero receber e dar de volta algo a ele, né? Não é que a gente nem dê hoje, mas eu acho que assim, uma das coisas que eu percebo, a gente tem, por exemplo, dentro do nosso plano, a gente tem projetos que a gente entrega muitas coisas para o torcedor e às vezes o torcedor nem sabe. Então aqui tem um erro nosso também, né? Que a gente às vezes não comunica aquilo que a gente está fazendo. Então acho que um dos nossos papéis, por isso que eu falo, eu quero o torcedor próximo, eu espero que o torcedor venha, nós vamos trabalhar para o torcedor vir. E é esse o nosso papel. Nosso papel não é cobrar que o torcedor venha, mas é entregar coisas para que o torcedor venha e mostre, olha, eu sou realmente um torcedor tricolor, eu estou aqui presente, não é só em dia de jogo, mas por que ele está presente? Porque ele também, não só porque ele ama o Santa Cruz, mas porque ele está percebendo que por amar o Santa Cruz, ele vai ser beneficiado. Claro. Né? Tem que ver que vale a pena ser sócio do Santa Cruz. Né? Vale a pena porque tem o plano de benefícios agora que lançou na última semana, se não me engano. Porque a gente vai trazer novos parceiros para trazer mais benefícios e mostrar, até na ponta do lápis, sua mensalidade você paga, a depender de como você souber aproveitar. Descontos em restaurantes, academia. É uma questão de pertencimento. Quando o torcedor percebe que ele pertence a algo que é maior, né, do que só torcer, pertencer ao clube, né? É saber assim, poder falar, esse time é meu, eu torço para esse time, eu amo esse time. Mas essa sensação é tão difícil, Fernando, do torcedor sentir. Você tem essa missão e no Santa Cruz o torcedor, ele é presente na história, ele ajudou a erguer o Arruda. Tijolo com tijolo ali. Torcedor, para quem conhece bem a história de Santa, sabe que o torcedor botou a mão na massa, literalmente. Mas é tão difícil fazer o torcedor ter essa sensação de pertencimento, né? Não é tão fácil. A gente tem acompanhado. Não, eu concordo, tenho acompanhado as redes sociais, a gente sempre, eu vejo bastante o torcedor falando muito sobre, eu não vou junto porque não é transparente, eu não vou junto porque já ouvi muita promessa. Por mais transparente você seja às vezes, tá? Não, então, eu preciso que o presidente fale, o presidente acabou de falar. Então, assim, o Bruno sempre falou. Não é nenhuma questão de fazer promessas, né? A gente não está aqui fazendo promessa, a gente vai trabalhar para entregar aquilo que a gente acha que o torcedor quer, para aquilo que a gente vai ouvir o torcedor, né? E tentar, por isso que eu falo, engajamento, quando a gente fala muito de engajamento de fãs, o engajamento não é um processo onde o torcedor se engaja com a gente, né? É um processo inverso, é onde eu me engajo com o torcedor para que ele possa se sentir pertencente a algo maior do que ele, que hoje é o Santa Cruz. É isso, eu acho que a gente tem que, de novo, fazer essa comunicação mais direta, trazer o torcedor mais para perto, para ele entender como funciona o dia a dia do clube, para ele contribuir. Você falou, eu já ouvi muito isso aqui, porque meu pai colocou tijolo no Arruda, eu já fiz e tal coisa. Então, assim, eu acho que é importante estar no nosso plano de ação, por exemplo, uma ação específica que o marketing vai divulgar oportunamente, de trazer o torcedor para discutir assuntos relevantes dentro do clube, como é que a gente pode contribuir em tal área, qual é a ideia do torcedor, do sócio, né, do conselheiro. Fazer, de fato, um grupo de trabalho para ter uma espécie de construção coletiva, porque quando você faz isso coletivamente, a sensação de pertencimento aumenta muito mais, e a sensação de defensor, porque o torcedor, o pessoal de marketing gosta de falar de defensor da marca, né? O torcedor já é naturalmente um defensor da marca, a não ser quando ele está muito pé da vida, aí ele é o maior crítico da marca. É verdade. Né? Mas mesmo sendo crítico, é aquele crítico bem brasileiro, eu posso falar mal do meu país, mas ninguém mais pode. Exatamente. Então, a gente tem que trazer esse torcedor para cada vez mais perto, para entender melhor, para participar e colaborar, porque aí a sensação de pertencimento fica ainda mais forte e a gente ganha esse defensor engajado, né, que é o que a gente precisa no final do dia. Perfeito, muita coisa que a gente falou aqui, estamos na reta final do nosso Resenha Coral, primeira edição, primeiro programa dessa temporada. Antes de me despedir de vocês, Fernando, queria saber, fale para Fernando de dezembro. Você está falando para Fernando de dezembro. O que é que você vai conquistar esse ano com o Santa Cruz? O que é que você vai conquistar, eu digo, no departamento de marketing, né? O acesso, óbvio que é um sonho. Mas você está falando com o Fernando de dezembro. Cheguei aqui, o que é que foi que eu consegui no Santa? Acho que o Fernando de dezembro vai estar feliz porque a gente vai estar com o maior programa em termos de quantitativo e financeiro de sócios torcedores de Pernambuco.
não tenho a mínima dúvida disso, porque a gente tem, como eu falei no começo, a gente tem uma torcida de Série A e a gente vai dar um programa de Série A para esse torcedor e ele vai nos devolver. Né? Aí, com isso a gente vai conseguir parceiros, né? Parceiros não só financeiros, mas parceiros que apoiem todo esse projeto que está sendo construído, né? Via presidente, via Pedro, via toda a equipe que hoje já está aqui também, para chegar na Série B com um time, um clube mais preparado, não no campo, estamos falando de fora do campo, né? Com parceiros fortes, marcas fortes e o torcedor Santa Cruz cada vez mais pertencente a nós. E você com residência fixa em Recife, é isso, né? Por enquanto eu tô procurando casa, né? Não, em dezembro. Você já vai ter comprado uma já. Que é isso, Fleury? Peraí, pô. Luana Moreno, você é Luana de dezembro. Eu só quero paz, conta em dia, é isso, né? Só quero... e o certificado de clube formando, só isso. Eu não peço mais nada. Brincadeira, Luana. Luana de dezembro. Não, para dezembro a gente tem muita coisa ainda a alcançar, né? Mas eu acredito que uma parte de gestão de pessoas bem organizada, uma parte de processos de compras organizado, uma estrutura administrativa como um todo, material esportivo, a gente conseguindo avançar nessas metas, a gente vai ter um clube muito mais consolidado e organizado para que o resto, que não é o resto, né, a parte principal, que é quem está em campo, entregue o objetivo que é a Série B. E trabalhando o ano todo sem férias, né? Sim. Quer dizer, férias não. Sem férias, né? Meio, né? Precisa. Porque o futebol acabou que acaba, né? Mas a gente continua, né? Mas, Gustavo, o principal Fique à vontade. é o torcedor saber que nas próximas semanas ele vai ter que responder o que ele espera do clube até dezembro. Que a gente vai soltar a nossa pesquisa. Com certeza, a pesquisa é essencial para ouvir o torcedor e direcionar, claro. O Pedro Henrique de dezembro, ele vai dizer acesso, né? Ele vai dizer comemorando o acesso. Tá? Não, com certeza. Por mais que eu trabalhe muito com gestão, isso aqui é um clube de futebol, o coração dele é o futebol, o que a gente mais quer e precisa é o acesso. Mas eu gostaria de ter um plano de trabalho, que é o que a gente está desenvolvendo já. Eu consegui um pouco de tempo para fazer isso também. Um plano de ação com pelo menos mais de 50 ações a gente já tem desenvolvidas. Eu gostaria de entregar no mínimo 70% dessas ações até o final do ano. O ideal seria 100, mas a gente sabe que esse mundo ideal está longe ainda da nossa realidade. Mas a gente tem que ter uma quantidade grande para poder ter uma entrega significativa. Eu acredito que Luana falou muito das áreas a serem desenvolvidas. Eu acho que o principal é a gente ter o desenvolvimento dos processos. Porque, assim, no fim, a gente tem que ter o clube tem que ser uma engrenagem que gire. Né? Ele não tem que precisar de Pedro, de Fernando e de Luana. Ele tem que girar. E hoje o Santa Cruz não tem isso. Tem muitas pessoas que conseguem fazer as coisas acontecerem. Isso é bom porque a gente tem pessoas dedicadas. Mas o ideal é que o clube tenha os processos e funcione independente de quem esteja ali. E esse é o meu principal objetivo. Saber que o clube vai ter processo, vai ter protocolo para contratar. É assim, assado que faz. Tem que fazer cotação com tantas empresas, tem que pegar o menor preço ou a melhor técnica, tudo pré-definido antes. Na hora de contratar atleta, a mesma coisa, tem os critérios, os relatórios, análise, etc. e tal. Então, isso vale para futebol, para administrativo, para marketing. Minha maior ambição, obviamente, é que o time suba e que a gente tenha processos claros e estruturados. Não precisa ser todos os processos do mundo, das melhores estruturas de futebol, não. Mas a gente conseguir desenvolver o básico até o final da temporada, eu vou ficar muito satisfeito. Perfeito, Pedro. Que vocês consigam. Fernando, boa sorte. Fernando Fleury, na parte do marketing do Santa Cruz, boa sorte para você. Tá? Foi um prazer entrevistá-lo. Tá? Obrigado, agradeço a receptividade da torcida, que foi muito legal até agora. Sei que você cobrado em algum momento, não tem problema. Faz parte do processo, faz parte do jogo nosso jogo, também, claro. Né? Mas vai ser gostoso estar aqui em Recife e estar com essa torcida maravilhosa. A Luana Moreno, que está na parte de administração, também vai ser cobrada, viu, Luana? Sim. Você não vem escapar de lá, não, estou interna, vai ser cobrada também. Está preparada, não tá? Estou preparada e... Animada também. Animada. O meu objetivo é que essas demandas todas sejam atendidas. Tá aí, o Pedro já foi cobrado desde o ano passado, eu não vou nem falar, né, Pedro? Não, faz parte do pacote. Você está numa posição de liderança estratégica no clube popular como Santa Cruz e querer não ser cobrado ser negacionista da realidade, né? Então, faz parte do processo. Desde que eu cheguei no ano passado, que eu cheguei com muitos elogios e carinho, eu já falava, não me ilude todos os elogios, porque eu sei que quando a coisa tiver alguma dificuldade, as críticas vão vir. Da mesma forma que eu também não baixa a cabeça. Baixo a cabeça para qualquer crítica. A gente sabe que todo mundo é falho. Dentro do clube eu posso garantir que todo mundo desenvolve o melhor possível, tenta entregar o melhor para Santa Cruz. E é isso.
A gente já conseguiu fazer algumas coisas, tem muito mais por fazer, e eu estou contente de estar podendo ter mais pessoas ao meu lado para desenvolver isso. A gente já tinha um time dedicado, agora está vindo mais gente. Fico contente, estou compartilhando o otimismo do presidente Bruno Rodrigues para os próximos dias e semanas. Espero que a gente tenha cada vez mais notícias boas para começar a Série C muito bem, não só dentro de campo, mas também e aí especialmente fora dele. Perfeito, Pedro. A última pergunta, foi bom para vocês? Foi bom para todos. Foi bom para todos, né? Resenha Coral aqui na primeira edição dessa nova temporada, muito importante, o Pedro ressaltou aí, o Fernando também, a Luana também. Importantíssimo o clube se comunicar com o seu torcedor. Esse canal está reaberto, né? Está voltando. Primeira edição, uma honra para mim. Eu, Gustavo Luquezzi, participando aqui com vocês dessa primeira edição. Virão muitas ainda nessa temporada, esclarecendo sempre os pontos que o torcedor precisa entender e também questionar, porque não a via de mão dupla aí. Mas muito obrigado pelo convite a todos vocês. A primeira edição do Resenha Coral, com os nossos patrocinadores também, a ZS Autos e o Village de Porto de Galinhas, que dão essa força aqui para o Resenha Coral. Até o próximo episódio a todos vocês, um forte abraço para a Nação Coral.